aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre elipse, hipérbole e arco de parábola. Vamos começar com a elipse. Elipse é como se fosse uma circunferência um pouco esticada, ou na horizontal ou na vertical. Veja o desenho. Temos uma elipse com centro na origem, eixo maior que vai de A1 até A2 em cima do eixo X, eixo menor que vai de B1 até B2 em cima do eixo Y. A distância do ponto O até o ponto A1 podemos chamar de A. Necessariamente, a distância de A1 até A2, o eixo maior, será 2A. A distância do ponto O até o ponto B1, nós podemos chamar de B. Então, o eixo menor, B1, B2, valerá 2B. E os pontos F1 e F2, que são os focos desta elipse. Se nós pegarmos um ponto qualquer da elipse, a distância deste ponto até o foco F1, mais a distância deste ponto até o foco F2, será sempre constante igual ao eixo maior, igual a 2A. Essa é a definição de elipse. Um ponto qualquer da elipse, a distância dele até o ponto F1, mais a distância dele até o ponto F2, é igual ao eixo maior, é igual a 2A. Se nós pegarmos o ponto B1, que é um dos polos da elipse, a distância de B1 até F1, mais a distância de B1 até F2, vai ser igual a 2A. Só que B1 é equidistante de F1 e de F2. Então, a distância de B1 até F1 é igual a A. E a distância de B1 até F2 é igual a A também. Como a distância de B1 até a origem é B, e a distância de O, da origem O até o ponto F1 é igual a F, temos um triângulo retângulo. Podemos usar nele o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais F ao quadrado. Com isso, tendo dois elementos da elipse, nós podemos encontrar o terceiro. Esta elipse tem o eixo maior, o eixo 2A, em cima do eixo X. E o eixo menor, o eixo 2B, em cima do eixo Y. Então, a equação desta elipse será escrita x ao quadrado dividido por a ao quadrado. A é o semi-eixo maior e ele está no eixo x. Então, fica embaixo de x ao quadrado. Mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. B é o semi-eixo menor. Notem que B está no eixo y, por isso fica embaixo de y, igual a 1. Então, a equação reduzida desta elipse, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Se nós girarmos esta elipse, colocando de pé, o eixo maior vai ficar em cima do eixo y e o eixo menor em cima do eixo x. A estará então em cima do eixo y e B em cima do eixo x. A equação fica invertida. X ao quadrado dividido por B ao quadrado, pois B está no eixo x, mais y ao quadrado dividido por A ao quadrado, porque A está no eixo y, igual a 1. É a equação reduzida desta elipse. X ao quadrado sobre B ao quadrado, mais y ao quadrado sobre A ao quadrado, igual a 1. Nem sempre o centro da elipse está na origem. Às vezes o centro fica deslocado da origem. Vamos ver como fica a equação. Temos uma elipse com o eixo maior 2A paralelo ao eixo X e o eixo menor 2B paralelo ao eixo Y. Notem que o centro desta elipse está fora da origem. O centro C tem coordenadas XC, X-centro, e YC, Y-centro. A equação, como A está paralelo ao eixo X, vai ter X em cima e A embaixo. Só que o centro da elipse está deslocado da origem. Podemos então escrever x menos x-centro ao quadrado e dividido por A ao quadrado, pois A é paralelo ao eixo X. E mais y menos y-centro ao quadrado dividido por B ao quadrado. Note que B é paralelo ao eixo Y. E continua igual a 1. Então, sempre que a elipse tiver o eixo maior paralelo ao eixo X e o centro fora da origem, temos x menos x-centro ao quadrado sobre A ao quadrado
mais y menos y centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se nós girarmos esta elipse, teremos outra elipse com o eixo maior, desta vez paralelo ao eixo y. Então 2a é paralelo ao eixo y. E o eixo menor, 2b, paralelo ao eixo x. Notem novamente que o centro está fora da origem, coordenadas x centro e y centro. Montando a equação, x menos x centro ao quadrado, só que agora dividido por b ao quadrado, pois b é que é paralelo ao eixo x, mais y menos y centro ao quadrado, dividido por a ao quadrado. A é paralelo ao eixo y, também igual a 1. É a equação reduzida da elipse com o centro fora da origem. Vamos fazer um exercício de elipse? Veja o exercício. As coordenadas dos focos da cônica de equação y ao quadrado dividido por 25 mais x ao quadrado dividido por 16 igual a 1 são a menos 3, 0 e 3, 0. B, 0, 3 e 0, menos 3. C, menos 3, 0 e 0, menos 3. D, menos 3, 0, 0, 3. Ou E, 5, 0 e 0, 4. Bom, vamos enxergar primeiro a equação. Y ao quadrado sobre 25 mais x ao quadrado sobre 16 igual a 1. Agora você pode ficar em dúvida quem é A e quem é B. Se você lembrar bem, A é a hipotenusa do triângulo retângulo. Por isso, A é sempre maior do que B. Entre 25 e 16, o maior é 25. Então, nós temos A ao quadrado igual a 25. Tirando a raiz, A igual a 5. E necessariamente B ao quadrado igual a 16. Tirando a raiz, B igual a 4. Temos A e B. Falta F. Usando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais F ao quadrado. A ao quadrado nós sabemos que é 25. E B ao quadrado, 16. Ficamos com 25 igual a 16 mais F ao quadrado. Subtraindo 16 dos dois lados, temos 25 menos 16 igual a F ao quadrado. 25 menos 16 dá 9, 9 igual a F ao quadrado. Tirando a raiz, F é a raiz quadrada de 9, F igual a 3. Agora vamos montar o gráfico. Nós sabemos que o 25, que é maior que 16, está embaixo do y. Por isso, o eixo maior estará no eixo y. O eixo maior é o dobro de A. 2 vezes 5, 10. E o eixo menor? Note que x ao quadrado está dividido por 16. O eixo menor é 2 vezes 4, o eixo menor, 8. Está em cima do eixo x. Temos então, no eixo y, os pontos 5 e menos 5, que são os vértices desta elipse. No eixo x, os pontos 4 e menos 4, que são os polos desta elipse. E os focos sempre estarão no eixo maior. Então, F1 e F2 estarão em cima do eixo y. Como F é igual a 3, marcamos o ponto 3 e o ponto menos 3 em cima do eixo y. Ponto F1, coordenadas 0 e 3. Ponto F2, coordenadas 0 e menos 3. 0, 3 e 0, menos 3 é a alternativa B. Vamos agora falar sobre a hipérbole. Veja o desenho. Temos uma circunferência com centro na origem e raio F. Marcamos no eixo X os pontos F1 e F2, que são os focos da hipérbole. Ainda no eixo X, os pontos A1 e A2, os vértices, e no eixo Y, B1 e B2, são os polos da hipérbole, montando assim um retângulo. As diagonais desse retângulo são as assíntotas da hipérbole. O que seria hipérbole? É o lugar geométrico dos pontos cuja distância de F1 até F2, cuja diferença da distância dos pontos até F1 e F2 é constante igual a 2A. A é a distância da origem até A1. Então, 2A é a distância de A1 até A2. E 2B, a distância de B1 até B2. Notem que o raio da circunferência é F. Podemos formar um triângulo retângulo. Hipotenusa dele é F e os catetos são A e B. Podemos usar o teorema de Pitágoras. F ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Notem que agora a hipotenusa, o maior lado, é F. A equação da hipérbole, x ao quadrado sobre A ao quadrado, menos
y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Notem que A está em cima do eixo x e B em cima do eixo y. Então A na equação vai ficar embaixo de x ao quadrado, né? O A ao quadrado, e B ao quadrado embaixo de y ao quadrado. Se nós girarmos a hipérbole, teremos A em cima do eixo y e B em cima do eixo x. A equação ficará invertida. Y ao quadrado dividido por A ao quadrado menos x ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Notem neste caso que A está em cima do eixo y, ele vem primeiro, e B em cima do eixo x, vem em segundo lugar. Vamos agora falar sobre arco de parábola. Você sabe que a parábola é proveniente de uma equação do segundo grau. Vejam a representação. Neste primeiro exemplo, nós temos uma reta chamada diretriz, essa reta indicada com a letra D, eixo x e eixo y, e o vértice da parábola coincidindo com a origem do sistema. Um ponto F, cuja distância do ponto O até o ponto F é F, e a mesma distância do ponto O do centro da origem até a diretriz é também F. Parábola seria o lugar geométrico dos pontos equidistantes do ponto F e da diretriz. Então, qualquer ponto que você pegue da parábola, a distância dele até o foco F é igual à distância dele até a diretriz D. Neste caso, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para a direita. A equação dela, y ao quadrado igual a 4fx. É só você conhecer o valor de f e substituir que você encontra a equação desta parábola. Se nós invertermos a parábola, voltarmos a concavidade da parábola para a esquerda, ficaremos com y ao quadrado igual a menos 4fx. Se colocarmos a concavidade voltada para cima, x ao quadrado igual a 4fy. E colocando a concavidade voltada para baixo, x ao quadrado igual a menos 4fy. Para encerrar a aula, vamos ver o que acontece se nós deslocarmos o vértice da origem. Veja o gráfico. Nós temos o vértice fora da origem, deslocado da origem. Coordenadas do vértice, xv e yv. X vértice e y vértice. E neste caso eu coloquei uma parábola com a concavidade voltada para cima. A equação desta parábola fica x menos x vértice ao quadrado igual a 4f, que multiplica y menos y vértice. Neste caso, você deve substituir o f e também as coordenadas do vértice para encontrar a equação. Hoje falamos sobre elipse, hipérbole e arco de parábola. Estudem bastante. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.